Olá, boa noite. Vamos nos preparar para o Papo Holístico essa semana. Hoje nós teremos um tema muito interessante e muito importante da gente refletir, né? Que vamos falar sobre a importância, a influência dos astros na nossa saúde. Será uma visão da astrodiagnose, né? Que é um estudo que eu comecei há alguns anos atrás. Eu fiz 2 anos de curso, tenho um conhecimento ainda limitado disso do ponto de vista do universo imenso que esse assunto pode nos trazer. Mas eu acho que eu tenho visto, sabe, muitas pessoas falando sobre signo, né, horóscopo, aí eu resolvi trazer este assunto para nós. Sejam muito bem-vindos, boa noite a vocês que estão entrando. Este é o momento, né, de convidarmos outras pessoas para participar conosco sobre o tema sobre signos, polaridades e saúde. Vamos entender um pouco desta influência astral, né? Essa influência dos astros na forma como o nosso corpo reage, na forma como as nossas emoções reagem, né? E como nós podemos equilibrar estas forças. É isso que é o mais importante, né? O nosso foco do Papo Holístico é a saúde e a espiritualidade. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sejam todos muito bem-vindos, né? E fiquem à vontade para se colocar. Como o próprio nome já diz, isso aqui é um bate-papo, não é uma aula, não é palestra. Então vocês têm total liberdade para se colocarem, fazer perguntas, fazer questionamentos, para a gente poder ir crescendo junto dentro do assunto, né? Então, gente, a primeira coisa que nós vamos tratar esta noite é sobre a visão da astrologia, né? Nós temos, num geral, né, nós ocidentais, uma visão separatista, né? A gente chama de visão cartesiana, que é aquela visão que separa as coisas, que fragmenta e que não consegue ver o todo. Então, dentro da astrologia, o que a gente percebe? A pessoa diz assim: eu sou canceriana, eu sou taurina, eu sou virginiana, como se fosse só aquilo. Então as pessoas começam a se perceberem e a se identificarem com um aspecto, né, fragmentado, separado do todo. A visão que eu quero trazer para vocês é a visão holística da astrologia, que considera tanto o signo do seu nascimento quanto todos os aspectos que dizem respeito a ele. Eu falo muito disso na numerologia também, né? Quem me segue aqui há mais tempo, eu insisto muito, os meus alunos sabem disso. Nenhum número é alguma coisa isolado, ele é alguma coisa dentro de um contexto. Então, o que nós vamos tratar hoje é esse contexto, essa visão holística da inter-relação dos astros e não de falar desse signo ou daquele signo, que isso é uma visão extremamente pequena, né? Limitada, cartesiana, muito própria da nossa cultura ocidental, mas que não corresponde à realidade maior, tá bom? Então, nós sabemos que nós vivemos dentro de um universo dual. Eu insisto muito nisso aqui. Tudo tem as duas polaridades e com os astros isso também acontece. Vamos imaginar, né, que os astros são estudados dentro, né, de uma, chamamos de eclíptica, né, que é uma elíptica, né, que é um conjunto de situações como se fosse uma órbita. Essa órbita tem um eixo, então todo planeta tem a sua contraparte vibratória, assim como tudo na Terra, né? O dia e a noite, o quente e o frio, o homem e mulher, em cima e embaixo, yin e yang.
com os planetas não é diferente. Então eu resolvi começar a falar do signo atual. Nós estamos no signo de Touro, não é? Estamos aqui vivendo em pleno maio, com um monte de taurinos aí fazendo aniversário. E vamos falar então, começar desse eixo. Eu quero estender ao longo do ano este estudo, tá? Então hoje nós vamos falar desse eixo, porque Touro é a contraparte de Escorpião, né? Ou seja, existe um eixo eletromagnético que liga estes dois lugares, né? Porque o que é o signo, gente? O signo é o lugar onde o Sol se põe em algum momento. Não é? Assim como é o seu endereço, é onde você mora, mas você tem a casa da sua mãe, você tem a casa do seu amigo, você tem um monte de outros lugares que você frequenta, mas você mora num lugar. Então você nasceu, quando você nasceu, o Sol estava no signo do seu nascimento. Mas existe um eixo eletromagnético ligando estes opostos e ligando cada signo com outras relações que nós não vamos entrar aqui, porque senão vai ficar complexo demais. Vamos falar apenas desse eixo de polaridade, né? E como eu insisto muito aqui também, né, os meus alunos também sempre me ouvem dizer da importância que é considerarmos as polaridades para entendermos as coisas, porque ninguém é uma coisa só. Por exemplo, dizem assim, fulano é calmo, mas ele não é só calmo, ele tem momentos de nervosismo. Fulano é corajoso, mas ninguém é só corajoso, ele tem momentos de coragem. Sombra e luz interagem o tempo todo. Então, Touro tem que ser compreendido junto com Escorpião. Porque quem nasce sobre o signo de Touro pertence a esse eixo que está ali atuando o tempo todo na sua vida. Isso é que é a visão holística dos astros. Então, hoje nós vamos tratar o tempo todo desse eixo, Touro e Escorpião. E vamos falar um pouco de cada um. Lembrando que essa duplicidade, essa dualidade, quer dizer que eles são faces da mesma moeda. Existe uma força ali, né, que se comporta ora como Touro, ora como Escorpião. E isso, gente, para mim, pessoalmente, foi uma descoberta incrível quando eu comecei a estudar. Por quê? Porque eu sou canceriana, em tese, dentro de... Né? Uma hora a gente vai explicar isso melhor. Mas eu tenho muita coisa de Capricórnio, muita racionalidade, muita dureza de Capricórnio. Eu sou muito rígida nas coisas. Então, quando eu entendi esse eixo Câncer-Capricórnio, como eu fiquei em paz comigo, como eu me aceitei mais, o tanto que eu equilibrei essas forças em mim. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que a gente se veja dentro das nossas duas polaridades, porque na verdade nós somos isso tudo. Na verdade nós temos todos os astros atuando em nós o tempo todo, assim como todos os números, assim como todos os chakras. Em épocas da nossa vida, em fases evolutivas, nós nos identificamos mais com um ou com o outro, mas tudo isso interage, né, o tempo inteiro no nosso psiquismo, na nossa vida de manifestação, ok? Então, vamos falar um pouquinho do que é esse lugar que nós chamamos de Touro. Então, o período de Touro, né, esse período que compreende aí o finalzinho de abril até mais ou menos dia 21, 22 de maio, quando depois já começa Gêmeos, né? Esse período que nós chamamos de Touro, né, é o período regido pelo planeta Vênus. Vênus é o planeta do amor, é o planeta da doação, é o planeta de natureza yin, de natureza feminina, não é? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas que nascem sob essa influência
né, que nascem nesse período do ano, elas têm uma regência no seu psiquismo do planeta Vênus, que é o planeta que representa, não é? Que no céu ele é um planeta como arquétipo, como força de manifestação, não é? Ele representa o amor incondicional, não é? Em Touro também nós encontramos o elemento terra. O que é o elemento terra? Terra é a sedimentação, terra é o alicerce, é o esteio, é aquilo que é estático, é aquilo que o Paulo Henrique comentando aqui que ele só sabe que taurino é cabeçudo, teimoso. Socorro! Pois é, Paulo Henrique, mas eu estou querendo agora com essa live quebrar um pouco estas crenças. Nós vamos chegar nisso já já. Por que que taurino é tido como teimoso, cabeçudo, empacado, tem hora que não vai, não é? Por causa da terra. A terra deixa ele sólido, ele também pertence ao que nós chamamos, né, de aspecto sólido. Então, o sol, vamos entender um pouco isso, gente. O sol, ele entra na eclíptica, ele começa um ciclo em Áries, não é? Ele começa o ciclo em Áries. Então, é a coisa começando. Em Touro, as coisas tendem a sedimentar, tendem a consolidar para poderem manifestar melhor na vida. Quando o Touro está em harmonia, não é? Ele não é cabeçudo nem empacado, não. Ele tem muita dificuldade, às vezes, com as mudanças. Esse empacamento é quando ele está na desarmonia, quando ele não dá a fluidez aos sentimentos. Então, ele tem medo de avançar. Por quê? Porque ele precisa de chão. Ele precisa de segurança para caminhar. Ele precisa de solidez. Por isso que dá, às vezes, esse aspecto. Mas Paracelso, eu não sei se vocês já ouviram falar de Paracelso. Paracelso foi um grande alquimista, um gênio que nós tivemos a honra, né, de coabitar o nosso planeta. Paracelso disse uma coisa muito importante. Ele diz assim, que o importante é fortalecer a liberdade do homem para ele não sofrer a influência dos astros. Olha só, ele disse que os astros influenciam os homens, mas o homem consciente é maior que os astros. Ou seja, esta regência que os astros têm na vida humana, não só na vida humana, né? Mas a gente sabe da influência dos astros no plantio, na colheita, né? Na questão da gestação dos animais, no momento dos nascimentos. Tudo isso é regido pelos astros, né? Em época tal se planta isso, implanta aquilo, ou seja, isso rege toda a vida planetária por uma ação magnética. A partir do momento em que nós tomamos consciência de quem nós somos e começamos a assumir o nosso papel de co-criadores divinos, a gente sai dessa situação de sermos reféns dessa influência e começamos a utilizar a influência com a nossa consciência, né? Mas enquanto isso não acontece, aí sim nós ficamos reféns das características dos planetas, dos astros e dos signos, que influenciam inclusive a nossa saúde, que é o tema da nossa live, que nós vamos chegar neste assunto daqui um pouquinho, ok? Então vamos lá. Falamos que Touro, né, é regido pelo planeta Vênus e ele pertence ao elemento da terra, que vai dar solidez. Por isso, Touro tem essa coisa. Você vê, olha o aspecto do Touro. Gente, quem deu esses símbolos aos astros foram os gregos.
Quando a astrologia que nasceu, que vem lá do Egito e os gregos beberam na fonte do Egito antigo, né, não tinham esses simbolismos, mas os gregos tinham essa coisa muito de emprestar imagens, né? Então eles deram a imagem de touro a esta força de solidez, né? Olha como é o touro, ele tem uma musculatura rígida, né? Ele é socado, ele é forte, ele é você não vê o touro galopando, correndo, eles não são, eles são mais quietos, né? É o aspecto deles, tá? Então, touro pertence ao aspecto yin, ao hemisfério lunar. Então, as pessoas de touro, elas tendem a ser mais introspectivas do que extrovertidas, né? Elas não são assim de muito oba-oba, elas pensam para fazer, né? Elas raciocinam e principalmente ficam muito no sentimento. E nos sentimentos o quê? Mais materiais, mais próximos do corpo físico. Já Escorpião, que é a contraparte, que faz parte do mesmo eixo eletromagnético. Então, ninguém é de touro sem ter características de escorpião. E ninguém é de escorpião sem ter características de touro. Isso acontece junto, tá? Nós fazemos parte de um eixo de atuação. Isso é muito importante a gente lembrar. Escorpião, ele é regido, então, esse local, este espaço na eclíptica, onde o Sol rege nesse momento do Escorpião, que vai lá entre finalzinho de outubro, né, até novembro, até o dia 21, 22 de novembro, tem variações conforme o ano, que nós chamamos este espaço de um signo de Escorpião. Ele é regido pelo astro, pelo planeta Marte. Marte representa o quê? A luta, a guerra, a ação, o fazer, o ir para fora. Então, enquanto Vênus, que rege touro, é introvertido, Marte é extrovertido. Enquanto touro, né, é regido pela terra, Marte é regido pela água. Olha, a terra é estanque, a água é fluida, né? Então, Escorpião tem uma tendência mais à fluidez, a ser menos empacado do que o touro. Mas touro é mais seguro, é mais cordato, é mais sólido do que Escorpião. Os dois juntos vão formar um eixo de muito equilíbrio, não é? Lembrando, né, gente, que esta polaridade, ela existe em todo o nosso universo e para analisarmos e compreendermos a nós mesmos e as pessoas, nós temos que considerar as duas polaridades que a regem, ok? Então, enquanto o touro está no hemisfério lunar, Marte está no hemisfério solar. Touro de característica yin, feminino, introspectivo, e Marte de característica yang, extrovertido. Vênus é mais sensorial, Marte é mais racional, não é? E aí é que eu falo, nós transitamos nas polaridades. Algumas vezes nós estamos mais yin, outras mais yang. Em algumas fases da nossa vida, nós estamos mais Vênus, outras mais Marte. Então, eu vou dar mais características de um e de outro. Se temos taurinos aqui nos escutando, tentem se localizar nisso, ou vocês tentem ver, lembrar de pessoas, né, que nasceram sob a influência desse signo, para vocês entenderem até a hora que a gente for chegar lá nos aspectos da saúde, né? Então, vamos falar de amor. Né? É muito importante falar de amor. Sempre que eu dou o curso de chakras, que eu falo sobre chakras, eu gosto muito de falar de como que se ama nesse nível de consciência, porque nós vivemos regidos pela emoção.
E as emoções, elas dominam a nossa mente, o nosso corpo. Então, é muito importante entendermos como que cada um sente, como que cada característica dessa influencia o nosso psiquismo e a nossa saúde mental, física, energética e espiritual. Então, Vênus, como aspecto yin, ela recebe o amor. Ela tem essa capacidade de se sentir amada, essa capacidade de se abrir e de receber, não é? Ela representa a harmonia. A pessoa de Touro, que é regida por Vênus, né? Ela fica esperando o amor acontecer na vida dela. Né? E a torna às vezes mais vulnerável a isso, né? Quando a gente imagina o amor representado por uma rosa, não é a rosa, não é a flor, todo mundo que quer dizer que ama não doa uma rosa, é o arquétipo que representa o amor. Na rosa, Vênus representa a pétala, a doçura, o perfume, não é? A pétala da rosa é fria, não é? Então, Vênus representa esse arquétipo, essas características, né? No corpo humano, Vênus representa o óvulo. O que é o óvulo? O óvulo está ali quietinho no canto dele, né? Quietinho, indo para o seu caminho, nas trompas e tal, e ele recebe o espermatozoide. O espermatozoide é representado por Marte. Marte é aquele que vai, né? O espermatozoide briga um com o outro, guerreia, sai correndo para ver quem chega no óvulo primeiro. Então, essa ação vem de Marte. O óvulo, ele apenas recebe. Isso é Vênus, não é? Então, quem tem a regência de Touro tem essa característica de Vênus. Mas no eixo Touro-Escorpião, não é? Quem é de Touro também tem características de Escorpião, né? E vice-versa. E quando ele está na regência de Marte, né? Marte, a gente falou do aspecto Yang, Marte dá amor. Ele desestabiliza tudo para poder gerar movimento e gerar crescimento, né? Ele é a ação. Muitas vezes a pessoa sob a regência de Marte se torna muito ciumenta, né? E é aquele ciúme que briga. Não que Touro não tenha ciúme, só que o ciúme do Touro é o ciúme de Vênus, né? Nós vamos falar dos florais daqui um pouco, né? Eu vou falar do floral para Marte e para Vênus, mas o ciúme de Vênus, que é o ciúme do floral chícore, é aquele que quando está com ciúme faz chantagem emocional, fica frágil, quer atrair para si, quer que o outro venha na sua direção. Já o ciúme de Marte é aquele ciúme que parte para cima, briga, xinga, faz barraco, vai atrás do outro e faz aquele fuzuê danado, né? Quando está sob essa influência desequilibrada. Porque, veja, gente, os astros não nos desequilibram, tá? Os astros apenas emanam esta força. O nosso desequilíbrio é que atrai e é potencializado, às vezes, pelo aspecto do astro que está nos regendo. Então, não adianta esse desculpismo. Ah, eu sou assim porque eu sou de tal signo. Não é assim. Né? Dentro da filosofia da Umbanda, muita gente usa também esses argumentos como desculpismos. Ah, eu sou assim porque eu sou de Nhançã, eu sou de não sei o quê. Não, porque os orixás, assim como os números, assim como os astros, assim como as cores, por serem divinos, eles são equilibrados, eles fazem parte de uma inteligência que é além dessas características humanas. Nós estamos assim porque nós estamos no desequilíbrio e não porque estamos sob influência deles, ok? Então, vamos lá. Falando de Marte, nós dissemos que na metáfora, né, do amor representado pela rosa, enquanto Vênus representa as pétalas, Marte representa os espinhos.
Mas as rosas precisam dos espinhos para se defenderem, porque senão as pétalas não conseguiriam ficar, porque muitos predadores comeriam as rosas, porque rosas são comestíveis. Então é fundamental que tenhamos espinhos nas rosas para que as flores consigam permanecer. E é isso que a gente não entende. Muitas vezes, nesse dar e receber, olha, Marte doa, Vênus recebe. Marte é a ação, Vênus é o acolhimento. Quando nós vivemos a harmonia, a parceria dos dois eixos, nós conseguimos o quê? O equilíbrio. Quando nós alcançamos equilíbrio, nós alcançamos automaticamente o quê? Saúde, paz de espírito, harmonia em todos os aspectos da nossa vida. Vocês entendem a importância disso? Da gente começar a tirar a nossa mente desta crença, nessa crença, né, separatista. Eu sou isso, se eu sou isso, eu não sou aquilo, não é? E na verdade nós somos as duas coisas. E quanto mais nós tivermos todos os aspectos em equilíbrio, mais felizes e saudáveis nós seremos. Isso é que é a visão holística. Não adianta querermos fazer, tem muitos terapeutas aqui me ouvindo, né? Não adianta querermos fazer terapia holística, sermos terapeutas holísticos, se nós não temos o pensamento holístico. E ter o pensamento holístico está em compreender todos os aspectos da realidade. Né? Como diz Trismegistus, toda verdade são meias verdades. Né? Então não existe uma verdade única. Nós sempre temos que olhar o que está no entorno para podermos entender o quê? O contexto daquilo. A Ana contribuindo aqui, que é fantástico observar a natureza e aprender lições. Uma poesia que nos transforma e nos orienta. Exatamente, Ana. Gente, se nós observarmos o mundo à nossa volta, como a natureza se comporta, como o céu se comporta, como os animais se comportam, as flores e tudo que existe no universo, nós vamos entender mais de nós. Porque nós não somos separados disso, é junto, não é? É junto, é muito bonito isso. Então vamos lá, vamos compreender um pouco mais, né? Então, recapitulando, né? Touro, que é regido pelo planeta Vênus, que é a energia que ocupa aquele espaço, não é? Ele é de natureza yin, receptivo e do elemento terra, que traz solidez, materialidade. Marte, que está na contraparte do eixo eletromagnético que rege este local, que nós chamamos de signo, não é? Ele é regido por Escorpião, na verdade, que está na outra parte, é regido pelo planeta Marte. Então, Vênus recebe o amor, Marte dá o amor, Marte age no amor. O Vênus é passivo e Marte é ativo. Quando a gente equilibra a ação e a não ação com inteligência, nós alcançamos aí o quê? A harmonia. Hoje a gente vê muitos relacionamentos, famílias, até mesmo carreiras sendo interrompidas, sendo massacradas, adoecidas pela falta de quê? De harmonia. É o binômio dar e receber. Vênus e Marte é um binômio. Quando a gente vive o binômio, o que acontece? Paz. Que é tudo que a gente quer, não é? Felicidade, paz de espírito. Nas próximas 2 lives eu vou continuar neste assunto, vou aprofundar um pouco mais. Na live que vem nós vamos falar dos meridianos e dos órgãos regidos por Touro e Escorpião.
E depois nós vamos falar dos elementos terra e água. O que é isso? Ah, o elemento terra, mas o que tem terra a ver com o corpo? Então nós vamos aprofundar nestes conhecimentos. Hoje eu estou falando das polaridades, tá bom? Olha que bonito isso, gente. Vênus dá harmonia ao impulso de Marte. Marte é impulsivo, né? Marte quer ir para frente, Marte quer pegar e fazer, e vai assim. Aí Vênus fala assim, olha o touro atuando, olha, peraí, espera, vê onde que você está pisando, raciocina para fazer, né? Não sai igual um louco fazendo as coisas. Olha só que bonito. Vênus dá harmonia ao impulso de Marte. Vênus acolhe o calor de Marte, né? Porque Marte é o calor, é o sol, é a ação, né? Então Vênus acolhe o calor de Marte, da mesma forma que a Lua acolhe o calor do Sol. Olha que bonito, né? Então tem esses dois casais, né? Nós temos Vênus e Marte representando o amor mais jovem, mais impulsivo, e temos a Lua e o Sol representando um amor mais maduro, representando o pai e a mãe, né? Representando aí os avós. Então são as duas polaridades do amor que nós temos aí na astrologia, né? Em Touro também, gente, é um momento em que a lua se eleva. O que isso quer dizer? É o momento em que a energia lunar, que representa o que? Sentimento, né? Intuição, mais um elemento aí de natureza yin em Touro, né? A Vênus é yin e a lua está começando a ficar forte para ganhar toda a força que ela precisa quando chegar lá em Câncer, né? Que nós vamos falar disso ainda, né? Depois, quando chegar a hora de Câncer. Então, a lua está começando a crescer, está começando a se elevar no céu. Ou seja, em Touro, as emoções afloram. O taurino, ele é extremamente intuitivo. Só que ele é um intuitivo não impulsivo. Ele tem a intuição, mas como ele é do elemento terra, ele o que? Raciocina. Ele pensa, ele espera para ver, para só agir quando tiver o que? Solidez. Porque o touro, ele é sólido, né? Ele é sólido. Não é bonito pensar isso? Né? A lua reflete o sol. Então, se a lua está elevando, é porque o sol está incidindo mais sobre ela. O sol representa a nossa personalidade e a lua representa a nossa emoção, né? A nossa afetividade, a nossa intuição, o aspecto mais espiritual. Ou seja, isso está elevando no momento em que você precisa de saber onde que pisa, que é o que o touro, às vezes fala que o touro é cabeçudo, é empacado, mas é porque ele só faz aquilo que ele tem certeza. Se ele não tem esse equilíbrio do eixo que nós estamos falando, né, de Vênus e Marte, se ele não tem um equilíbrio, ele empaca e não faz nada. Aí falta o impulso de Marte, né? Então, se está em equilíbrio, as duas forças fazem a pessoa ter a intuição, ter o sentimento, pensar para fazer e fazer, né? Que às vezes falta essa parte do fazer, né? E a mesma contrapartida, quem é de Escorpião, né, que Marte é impulsivo, se ele não tem ali o equilíbrio de Vênus, o equilíbrio do eixo com o touro, para falar assim, peraí, pouquinho, raciocina, faz, mas faz com certeza, aí ele também sai destrambelhado, fazendo coisas que não precisa, falando coisas que não precisam, ferindo, né, às vezes as pessoas, brigando desnecessariamente. Quando o equilíbrio, olha aí a paz se manifestando. A Ana contribuindo aqui, dizendo que uma amiga taurina me disse que ela pensa para pensar. Que ótimo, é exatamente isso. Só que aí ela, quando ela está no equilíbrio também com Escorpião, ela pensa para pensar, mas pensou, agiu.
que às vezes é a parte do empacamento que todo mundo fala dos taurinos, né? Que ele não age, é porque ele precisa da solidez para poder ter essa tranquilidade. Vocês percebem, gente, que a principal mensagem que eu quis trazer hoje, que é para a gente começar a raciocinar holisticamente, é da importância das polaridades na nossa vida, de nunca ficar numa coisa só, não é? É isso que eu queria falar aqui. Então, vamos ao que nós chamamos, no estudo chamado astrodiagnose, que é o diagnóstico feito através da astrologia, que é quando nós identificamos partes do corpo que são regidas por estas características, por esse magnetismo dos planetas, né? Então, touro, né? Quem nasce sob influência de touro ou quem está sob a influência de touro costuma ter como ponto frágil, como ponto de destaque no seu corpo, pescoço, língua, laringe, cordas vocais, garganta e todas as funções anabólicas, ou seja, as funções que consomem energia no corpo, né? Por exemplo, formação de massa muscular, tudo isso que faz gastar energia para crescer, tá? Então, é comum pessoas de touro desenvolverem problemas nestas áreas, não é? E é um lugar assim, como a gente sabe que já há ali uma fragilidade, não é? Como diz o Dr. Bach, aonde está o seu maior defeito, ali está a sua maior virtude. Então, se ali está a sua fragilidade, também está as suas principais habilidades, né? Aí com a comunicação, com a garganta, com o pescoço. Então, isso é que está aqui, touro rege. Touro rege também o meridiano do triplo aquecedor e das suprarrenais. Hoje eu estou dando só uma pincelada nisso. Eu vou aprofundar nos meridianos semana que vem, tá? No próximo Papo Holístico. Inclusive, eu vou trazer massagens e dicas para você equilibrar estes meridianos, tá? Hoje eu queria mais falar das polaridades. Já Escorpião, que faz parte do mesmo eixo eletromagnético, não é? Ele rege a área sacral, ou seja, a base da coluna, o fim da coluna, a bexiga, o ânus, o seco, os genitais femininos, né? Então, olha que bacana, o começo da coluna e o fim da coluna, touro e escorpião. Vocês estão percebendo que bonito? A coluna começa aqui, não é? No pescoço. Então, o touro rege esta área e o escorpião rege a base da coluna, não é? Escorpião fala também do meridiano da bexiga, né? E o touro do triplo aquecedor. A live que vem nós vamos aprofundar nessas coisas que nós chamamos de melotesias e eu vou trazer também formas de tratamento para os meridianos, ok? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de reflexologia, né? Então, na reflexologia, que são áreas reflexas do corpo que nós encontramos nas mãos e nos pés. O mapa das mãos é igual ao mapa dos pés, né? Nós encontramos estas áreas. Então, área do pescoço na reflexologia. Então, nós vamos ver o corpo assim. Aqui é a cabeça, aqui é o meio do corpo, aqui é o fim do corpo. Aqui é o meio, é o centro, a coluna vertebral, tá? Então, nós temos as pontas dos dedos na cabeça, o meio e a base, e aqui o lado esquerdo e aqui o lado direito. Nos seus pés é a mesma coisa, tá? Regência de touro, né? Ficou toda no pescoço. Onde que nós encontramos pescoço na reflexologia? Então, sigam comigo.
Nós temos aqui na linha onde os dedos inserem, tanto na mão quanto no pé, não tem uma linha onde os dedos inserem? Nós chamamos isso de cintura escapular, que é esta linha aqui, como se fosse essa linha que separa o ombro, a parte da cabeça, pescoço e cabeça, e para baixo nós temos o tórax. O pescoço fica na linha, né? Logo acima da linha. Então, se aqui é a linha, esta linha aqui é a linha onde nós vamos encontrar as áreas reflexas de pescoço. Nesta área medial, aqui nós temos a coluna vertebral. Então, se na linha é a cintura escapular, o pescoço é nessa partezinha do dedão, tanto da mão quanto do pé. Não vou mostrar meu pé para vocês, porque não tem como eu ficar mostrando aqui com o celular, né? Esta linha, não tem um lugar que afina? Olha aqui, o pescoço não afina, na mão e no pé igualzinho. Essa aqui é a área de pescoço, né? Coluna, essa aqui é a parte cervical. E daqui para cá, olha, massageando sempre do dedão até o terceiro dedo, eu vou encontrar aqui garganta, né? E na parte externa, as cordas vocais. Então, ó, aqui eu tô tratando pescoço, tireoide, tudo que touro rege, né? A nossa voz, os problemas da fala e os problemas aí de tireoide. Tem tanta gente, né, gente, com problema de tireoide hoje. Então, é aqui que nós vamos tratar, olha, por cima e por baixo, ó, numa mão e na outra, ó, de um lado e no outro. Você pode se sentar e fazer essa massagem no seu pé. É extremamente agradável. Passa um olhinho de 1 a 2 minutos, né? E aqui você estará tratando todas as áreas em que as pessoas de touro têm um pouco mais de fragilidade. O fato de ter fragilidade não quer dizer que necessariamente você vai ter problema nessa área, não, por favor, né? Mas é mais comum, não é? E as pessoas que não são do signo, mas que têm Vênus aí frágil em algum ponto do seu mapa, podem vir a desenvolver também dificuldades nessas áreas, ok? Vamos à parte de Mercúrio, ó, de Escorpião, né? Escorpião trata a área sacral, a área da bexiga, né? Então vamos lá. Lembram que nós falamos que aqui é a coluna? Nós vimos aqui a linha da cintura escapular. Temos aqui na base da mão, olha, não tem um pedacinho aqui que a mão afina, que tem esse monte de Vênus, essa parte mais baixa? Tanto na mão quanto nos pés, que é a linha do calcanhar nos pés, nós chamamos de cintura pélvica, né? Sabe a linha onde a gente coloca, como chama, gente? Fita métrica para tirar a medida do quadril? Aquela é a linha da cintura pélvica, né? Então, na cintura pélvica é onde nós vamos encontrar a área de Escorpião. Então, nós temos aqui a coluna vertebral, bem na linha da cintura pélvica, olha, tanto na mão quanto no pé. No pé, então, tem um gordinho visível nesta área medial, que ali é a bexiga, ó. Então, aqui na parte, a bexiga não está no meio do seu corpo? Olha aqui o meio do corpo, na linha da cintura pélvica, bexiga. E esta área da bexiga para baixo é a área sacral, né? Onde nós vamos encontrar o ponto de fragilidade. Então, essa dor na base da coluna, né? O cóccix, né? Toda essa parte baixa da coluna que corresponde ao chakra básico, né? Esta área aqui, ó, numa mão e na outra. Deixa eu ver se eu localizo melhor para vocês verem. Ó, bem no meio, esta área que nós vamos trabalhar, ok? Olha, subindo assim. E pode ser no pé
no pé do finalzinho do calcanhar até, nós temos no pé mais fácil de localizar um gordinho, né, que é o ponto da bexiga. Então, nós encontramos na linha da cintura escapular a área regida por touro e na linha da cintura pélvica a área regida por escorpião, né? Então, tem essa dica. E vamos também falar dos florais, né, gente? Eu nunca deixo de falar de floral, porque floral é incrível. Floral trata e equilibra todas as emoções que no fundo, estão por trás de todos os nossos problemas, né? A Ana contribuindo aqui que a acupuntura ajuda muito a localizar esses meridianos, com certeza, Ana, né? Quem trabalha com acupuntura, com cromopuntura, né? E também com a auriculoterapia, com a reflexologia. Inclusive, gente, eu tô com um curso de reflexologia presencial nos dias 19, 20 e 21, lá na Fazenda Gama Luz, na Serra do Cipó. Quem desejar participar, vai ser um grande prazer receber vocês. Lá é um lugar muito abençoado, junto da natureza, pouco depois de São José do Almeida, então é pertinho de Belo Horizonte, passou Lagoa Santa, São José do Almeida, poucos metros depois, a Fazenda Gama Luz. Lá é um lugar que dá assistência a muitas famílias, estamos construindo, a instituição está construindo, né, uma casa de apoio a pacientes oncológicos, um centro de saúde holístico lá, né, na Serra do Cipó, e muitas obras, é muita coisa que se é feito. Então, parte da renda desse curso está destinada às obras. Lá você tem acomodação, o curso vai acontecer sexta de noite, sábado o dia todo e domingo até a hora do almoço. Então, quem tiver interesse em participar, me chame no direct que eu vou dar todas as orientações para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de floral, né? Floral para tratar o signo de touro. Nós falamos que o signo de touro, né? Muita gente associou a teimosia, possessividade, né? Muito preso às questões materiais, mas veja só, não é porque ele é materialista, é porque ele precisa de segurança, né? Touro é terra, ele precisa saber onde está pisando. Então, o floral para trabalhar o signo de touro é o gentian. Vou colocar aqui o nome do floral, porque gentian é o floral que trabalha com otimismo, com esperança, né? Então tira o touro daquele excesso de solidez, daquela necessidade de ter que ter respostas para tudo. Então ele confia mais para ter a fluidez que ele precisa, né? Para sair desse aspecto da teimosia, da possessividade. E também o gentian ajuda touro a descobrir a sua missão na vida, né? Então, quando ele descobre o que ele tem que fazer, né, ele fica menos materialista, menos agarrado e ele começa a caminhar. Já o floral para tratar escorpião é o chicory. Chicory é o floral para as pessoas líderes, ciumentas e às vezes até vingativas. O chicory ameniza um pouco o desejo de controlar, porque o escorpião, né, regido por Marte, ele quer ter controle das pessoas, né? É ele que manda e as coisas têm que acontecer do jeito que ele determinou, né? Aí vem tomando chicory, ele briga menos, ele necessita menos da aprovação e da submissão das pessoas, né? Apaziguando aí um pouco essas forças, diminuindo a irritabilidade do escorpião, né? As pessoas de escorpião
que tem características de escorpião, né? Mesmo as que estão ali no meio do caminho entre escorpião e sagitário, eles estão ali no meio do caminho, eles recebem muitas dessas influências. São pessoas ciumentas, possessivas, que querem exclusividade, não é? Querem que tudo aconteça do jeito delas e com isso elas brigam muito. Então, tomando o xícore, acolhe um pouco Marte e deixa Marte um pouco mais tranquilo, não é? Para poder equilibrar aí as forças desse eixo maravilhoso de Marte e Vênus, né? Então, Vênus, o amor que doa e que acolhe. Vênus é o amor que está disposto a receber e a acolher. E Marte, o amor que doa, né? Mas que às vezes invade. Então precisamos equilibrar os nossos opostos, acolher tudo que nós somos, aceitar quem nós somos, apaziguar as nossas polaridades, aceitando, compreendendo e buscando os caminhos de equilíbrio, ok? Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero ter contribuído para essa compreensão. Segunda-feira que vem falaremos sobre as melotesias, ou seja, sobre as influências da saúde e principalmente dos meridianos de triplo aquecedor e bexiga. Vamos aprender a localizar e a tratar estes meridianos, né? Vamos aprender também, e eu vou insistindo nisso, não é? Que nós não somos reféns dessas regências, pelo contrário, nós podemos entrar em harmonia com elas, retirando dos astros o que eles têm de melhor para compartilhar conosco, porque tudo isso faz parte da divindade que habita em nós. Esse mês de maio, eu terei 2 cursos importantes, né? Que é esse de reflexologia lá na Serra do Cipó, e eu e Mônica Fiuza vamos repetir, há muitos pedidos, muita gente pedindo, nós vamos repetir agora as mandalas, o curso de mandalas do Reiki, né? Onde nós vamos confeccionar as mandalas com os símbolos sagrados, aprender a meditar nas mandalas e vários tipos de tratamento com os símbolos. Se você já tem até o nível 3 do Reiki, esse curso foi feito para você. Mas se você não tem ainda, não tem problema, você pode ter as mandalas, você aprenderá a tratar com as mandalas e à medida em que você for fazendo os cursos de Reiki, você terá mais ferramentas para usá-las, não é? E quem não tem o curso de Reiki e fizer o workshop de mandalas, que será no dia 27 de maio, é um sábado, o dia todo, terá um desconto grande para fazer a sua formação, seja em que nível de Reiki for, tá? Exceto no mestrado, no Reiki 1, 2 e 3, eu darei um grande desconto para quem participar do workshop de mandalas com símbolos sagrados do Reiki. A gratidão, meninas, gratidão, Mônica, Patrícia, muito feliz de ter vocês aqui. Desejo a todos, gente, uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade. Acolham-se, aceitem-se, amem-se e instruam-se. A instrução traz a luz à consciência e a consciência nos liberta de todas as coisas que nos prendem à dor e ao sofrimento. Nascemos para ser felizes e saudáveis. Ana perguntando, sim, Ana Patrícia, os 2 cursos são presenciais. O de reflexologia, dias 19, 20 e 21, na Fazenda Gama Luz, e o workshop de mandalas do Reiki, no meu espaço, em Belo Horizonte, no bairro Castelo. Eu e Mônica estamos preparando aí uma forma de gravar este curso, porque algumas pessoas de fora de Belo Horizonte têm me pedido, mas a gente ainda não conseguiu se organizar para isso. Mas, de qualquer forma, vai ser um grande prazer receber vocês. As vagas para o workshop, gente, são limitadas, porque esse é um trabalho muito intenso, em que a gente precisa dar atenção
mesmo assim bem individualizada. Então é impossível ter turmas grandes. Então corram para fazer a inscrição. Nós já temos algumas inscrições feitas e vai ser um prazer receber todos vocês, ok? Beijo imenso, muita paz e harmonia para todos. Fiquem com Deus.